Estamos de volta com o segundo episódio do nosso podcast O Trabalho Tá On. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Vinícius Dias. Um prazer enorme e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Dr. Vinícius. Prazer é todo meu, Flávio. Agradeço o convite, esse podcast, esse novo programa que você tem iniciado e eu torço para que dê tudo certo. Estamos aqui para dialogar e conversar e falar mais sobre o Piauí. Bem, para iniciar, a primeira pergunta é: o senhor é médico, né, por formação, é um médico emergencista, né, um médico com especialização em emergências. E a sua formação em medicina, o que ela lhe ajuda em relação à sensibilidade quanto aos problemas da população? Como é que você vê que o quanto que a medicina, a sua formação, pode lhe ajudar quanto à sensibilidade em relação aos problemas da população piauiense? Flávio, vou te contar como é que começou essa história, na verdade, porque quando eu entrei no curso de medicina, ninguém falava em trabalhar em emergência. Sempre falavam de outras especialidades, cardiologia, neurologia, pediatria. E ela começa ainda no início do curso de medicina, em 2011, pela FACID, a Faculdade Particular de Teresina. Lá eu tive a oportunidade, lá pelo segundo, terceiro período teve um curso na capacitação em SBV, que é a Saúde Básica de Vida, e nesse curso foi um curso de um ano. Lá a gente iniciava no atendimento a situações de urgência e emergência, e desde o básico, como identificar uma zona de risco, a iniciar o primeiro atendimento, a pedir ajuda, chamar a ambulância, prestar aqueles primeiros socorros que a gente então conhece e é falado. E nesse curso eu pude ter esse contato e eu amava aquela adrenalina de ter um paciente mais grave, ter um paciente que a gente tinha que atuar ali em poucos segundos e garantir a sobrevivência. E aquilo eu guardo para mim, assim, de todo o meu coração, aqueles primeiros atendimentos que a gente simulava ainda numa sala de aula. E durante o curso, fui vendo outras aulas, outros cursos, e quando fui chegando na reta final, a gente chama de internato, são os últimos 2 anos da medicina, em que você tem uma prática exclusiva de campo, você deixa de assistir às aulas teóricas, ainda tem, mas é bem menor a carga horária, e você cai em campo. E naquele momento eu fui para vários hospitais públicos de Teresina, em que a gente rodava nas mais diversas especialidades, mas também no internato eu passei numa prova seletiva que aconteceu na Medimagem, e lá eu era uma seleção para trabalhar na urgência e emergência. Naquele momento eu lembro, Flávio, que eu cheguei no hospital já na reta final do curso, e quem é estudante de medicina que vai lembrar como é o internato, dá aquela sensação que você não aprendeu nada. Você passou várias aulas teóricas e aquilo está tudo bagunçado na tua cabeça, e naquela prática eu pude ouvir técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, os médicos mais experientes, mas também maqueiro, recepção e, claro, os pacientes. Aquilo para mim foi um aprendizado não só de medicina, mas de vida. Eu tive contato com várias situações de pacientes estressados, pacientes perguntavam como é que era o diagnóstico, se podiam ter alta, se iam ficar internados, se era uma doença grave ou não era grave. E aquele contato, aquela atenção que eu fui dando e gerando, de fato escutar pessoas, aquilo para mim trouxe uma identificação de, caramba, esse lugar aqui eu consigo fazer uma diferença, eu consigo olhar para as pessoas, ter essa conversa, e nesse pequeno diálogo, que a urgência e a emergência é uma consulta muito rápida, eu pude ter essa identificação. Essa identificação foi o que me fez trabalhar assim que eu me formei. Há 9 anos atuo na urgência e emergência de segunda a segunda, e também trabalho em UTI. Foi algo no período da pandemia que, por conta de uma necessidade de médicos também, comecei a trabalhar como intensivista, e isso complementou toda essa experiência que eu já carregava. Então eu levo isso para a vida política, a importância do diálogo. Meu pai sempre me ouvia levando pessoas em casa, eu via que ele voltava tarde da noite do escritório, ou enquanto governador do Karnak, atendendo todo mundo, independente se eram prefeitos, vereadores, deputados, ou pequenas lideranças, ou pessoas que espontaneamente chegavam ali
naquele local, ele recebia a todos. E eu comprovo isso agora, viajando por todo o Piauí. Tantas pessoas que me mostram fotos com ele, fotos que ele recebia, escutava, e essa sensibilidade que ali na medicina eu pude desenvolver na urgência e emergência, que você não escuta só o paciente, você escuta a família dele, você escuta a pessoa que o levou, você escuta outros profissionais, você tem que escutar o enfermeiro que tem uma percepção diferente da do médico, que tem aquele contato mais próximo com a família. Então, aquilo eu quero levar, porque na política você não escuta só líderes, você escuta pessoas que de repente não têm nenhum cargo político ou função, mas elas têm ali a sua ideologia, têm ali seu pensamento, têm sua visão prática, têm projetos que nunca ninguém ouviu e que se alguém ali tivesse uma atenção de escutar, receber e desenvolver aquilo, poderia fazer algo bem impactante. Então, o doutor Vinícius já tem 9 anos de experiência na medicina de urgência. Você se formou com quantos anos, doutor Vinícius? Me formei em 2017, tinha 24 anos naquele momento, bem jovem. Parece um menino. Parece um menino. Eu me formei em 2020 em fisioterapia, estou pós-graduando em fisioterapia intensiva e hospitalar e há 4 meses estou no Alarico Pacheco, um hospital regional aqui em Timon, né, no Maranhão. Aham. E na parte médica, clínica, eu vejo tanto que é complicado. Recebemos pacientes bem complicados. Então, assim, a importância da equipe inteira, né, estar unida e essa questão de ter a sensibilidade e a equipe se ajudando, se ensinando. E realmente, como você falou, a gente sai, quando a gente inicia um trabalho desse, você está cru, você parece que não lembra mais de nada. E aí é muito importante essa sensibilidade de compartilhar com os outros profissionais, é interessante demais. E aí, crescendo em uma família onde a vida pública, né, esteve sempre presente, eu queria perguntar qual foi um ponto em que você percebeu que a medicina poderia lhe ajudar na escolha do que fazer. Assim, momento, eu sou médico e por ser médico eu acredito que eu posso fazer mais. Olha, a decisão de entrar no curso de medicina tem muita relação com a minha irmã, a Daniele Dias. Ela nasceu com uma deficiência, ela é 5 anos mais nova do que eu, e vimos a dificuldade que era conseguir profissionais especializados na área que ela precisava, que é pediatria, neuropediatria e depois neurologia. Naquele momento, meu pai, que a gente começou a perceber o diagnóstico dela, estávamos morando mais para Brasília, e isso favoreceu ali em Brasília, por ser um centro muito importante no Brasil, a capital do Brasil, podíamos ter acesso a grandes hospitais, grandes profissionais, e ela recebeu aquela primeira assistência, e muitas vezes fisioterapeutas, médicos, toda uma equipe multidisciplinar que a acompanhava. E aquilo trouxe, não só para mim, mas para minha mãe, um olhar assim de, poxa, estamos engatinhando numa área que ninguém está vendo. E não tinha aquela percepção que tinha tantas pessoas no Piauí, ainda era muito jovem, muito garoto, mas quando eu estava já no meu ensino médio, eu olhava para ela e falava, olha, eu Quero ser médico, né? quero ser médico. Acho que cuidar, assim como eu cuidei muito dela enquanto irmão dentro de casa, eu quero ser médico para fora de casa também, ter esse mesmo acolhimento e passar isso para outras famílias e pacientes. Doutor Vinícius, e a sua mãe, a doutora Rejane Dias, ela teve um papel importantíssimo, né, em relação a isso no Piauí, né, com a criação do CI, né, uma conquista para milhares de famílias, milhares e milhares de famílias já foram assistidas pelo CI. E eu acredito que você tenha vivenciado isso de perto, né, por sua irmã e pelo trabalho de sua mãe com o CI. Né, isso foi importantíssimo para o Piauí. Agora, inclusive, está sendo criado o segundo na região de São Raimundo Nonato, se eu não me engano. Vendo isso de perto e o seu trabalho na medicina, como é que você vê hoje essa questão da assistência social e da assistência às pessoas que precisam de uma saúde mais focada em reabilitação, pacientes neurológicos? Como é que você vê isso hoje no Piauí? O que precisa ser feito para melhorar? Primeiro que é um papel do governo, o trabalho social, claro que com as outras entidades que ali compõem também fazem a participação em conjunto.
Mas eu olho para minha mãe, por exemplo, meu pai muito fora de casa, minha mãe muito presente na minha criação, então boa parte da minha formação como pessoa tem essa proximidade e relação com ela, e eu sempre a via como uma pessoa muito aguerrida, alguém muito determinada, batalhadora, cobrava. A gente brincava que ela era coronel em casa, porque era a chefe que mandava. Se eu tivesse que sair de casa, eu falava com ela primeiro: mãe, posso sair de casa? Ela que mandava. Se eu perguntava pro meu pai: pai, posso sair de casa? Ele: fale com sua mãe. Então, parece que o Wellington Dias só mandava fora, desde dentro de casa. De casa era ela. Mas ela, ao iniciar o primeiro trabalho na SASC, já vi ela fazendo grandes participações e projetos com causas sociais. O PT iniciou de causas sociais, pequenos agrupamentos, e aquilo tornou-se vozes dentro de um governo mais participativo, que foi o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que viu dentre as principais projetos sociais a fome, a sede, a água, a energia, a habitação, que eram coisas básicas que todo mundo quer e precisa, mas que era muito ausente no Brasil, era muito escasso. Um Brasil do tamanho que é o Brasil, sem o poder público, não iria se desenvolver nas regiões onde há menor população, onde menor agrupamento econômico, por exemplo. E eu pude ver a importância dessa causa, como você falou, o CI, que depois da sua inauguração foi um marco, não só pela estrutura CI, mas a causa da pessoa com deficiência, que se estende agora também à neurodivergência, com tantos diagnósticos de autismo, TDAH, TOD e doenças ali que eram subdiagnosticadas e não tinha ninguém dentro de uma estrutura atual que assumisse como um ponto de referência. Então, o CI inicia como ponto de referência, hoje ele se expande para o norte, para o sul do estado, e vejo ele desenvolvendo a cada vez mais. Estive agora em Parnaíba, nesse final de semana, lá eu pude ver o SER, né, que é uma ramificação do CI aqui de Teresina. Lá iniciou com um grau 2, fazia 2 perfis de atendimentos, e agora já é um SER 4, muito mais complexo, uma região ali que tem mais de 34 municípios, e precisa de uma referência para esse perfil de paciente. Então, é um trabalho que iniciou de uma causa pequena, mas se tornou hoje algo muito maior, relevante, e tem se expandido cada vez mais. Isso gerou uma expectativa da formação de fisioterapeutas, trouxe uma especialidade que não era tão vista na medicina, que é a fisiatria, que trabalha essa reabilitação. Também trouxe próximo vários outros, porque são doenças, não é uma doença, é um grupo de patologias e condições que precisa de multidisciplinar, não só médicos, mas todas as áreas ali se encontraram. Isso trouxe uma valorização para a classe, porque a área de reabilitação é uma das áreas mais caras da medicina. Mais demoradas também, né? E demoradas. É um Pacientes tratamento de anos. Pacientes que às vezes que precisam pelo resto da vida. Perfeito. E se você não tiver um especialista ali acompanhando, não vai. Agora você imagina quem sobrevive de um Bolsa Família, sobrevive de um salário mínimo, uma família com 5, 6, vimos famílias na época de 15 pessoas numa casa, e como é que você consegue organizar financeiramente, primeiro para poder levar a um hospital, a um médico, segundo para manter um tratamento. Então não existia. E quando eu era garoto, lembro de várias vezes, viajávamos pelo interior do Piauí, esses pacientes eram todos com atrofia muscular importante, com grandes sequelas do tempo de acamamento, e ficava muitas vezes numa rede, jogado no fundo de uma casa, num quarto quente, sem luz, sem ar-condicionado, com muitas limitações alimentares. Então, se não fosse o início de todo esse olhar, como estaria o Piauí hoje? Como estariam essas pessoas? Muitas talvez nem vivas, ou mais debilitadas. E como que essa família consegue uma renda para, se não fosse um Bolsa Família, se não fossem os programas sociais que levam não só o dinheiro, o recurso, a assistência social. Então, todo esse olhar também, eu vi que o Wellington Dias levou para o MDS. Agora a gente entende porque que Lula o escolheu numa área que ele já tinha feito um trabalho tão impactante no Piauí e agora tem desenvolvido isso para todo o Brasil. Muitas pessoas o associam, lógico, não tem como não associar. O seu pai, Wellington Dias, foi governador,
hoje é ministro, e ter convivido nesses bastidores da política, eu acredito que deram também a você algo que não, ou muitos outros candidatos ou pré-candidatos não têm, né? Que é essa convivência com os bastidores políticos. Você teve essa oportunidade de vivenciar isso de perto, de ver como se conversa, como se articula dentro da política, e dentro disso, falando disso, é possível, e o que que é possível fazer ainda pelo Piauí? Muito. Olha, acompanhei muito meu pai em reuniões. Claro que quando começou o curso de medicina ficou muito mais difícil e quando estava na fase final do ensino médio também. Mas garoto ainda a gente acompanhava nas agendas. Lembro que a gente ia para o interior do estado em que não tinha energia. A gente fazia as reuniões, eu lembro, eram 3 carros que ligavam ali os faróis. Ele subia na famosa banqueta dele, pegava ali um Seu pai era microfone que. sindicalista, né? Exato. E aí lembra que ele pegava o microfone, discursava, e eu, garoto ainda, cansado daquela jornada, muito empoeirado, porque não tinha asfalto. E, e eu lembro aquilo como um marco de como era um Piauí antes. A gente andava de casa em casa, casas que não tinham banheiro, separadas por uma lona, ou mesmo no próprio mato, e era um povo muito pobre, muito carente, e em todos os lugares. E quanto mais distanciávamos de Teresina, mais era perceptível isso. E ele discursava sempre com muita paixão, muita vontade, com muita determinação. Meu pai sempre foi uma pessoa de sinceridade ímpar, de comprometimento, com palavra. Ele sempre falava muito também dessa referência dos pais dele, do homem tem que ter palavra, o homem tem que olhar no olho da pessoa, Sim ou não, né? o sim ou não. E isso eu guardo muito porque isso também foi transmitido para mim enquanto filho. E em várias reuniões eu pude perceber assim a capacidade que ele tinha para absorver, para dialogar, para entender os diversos temas. Hoje não dá para entrar na política sabendo apenas de medicina. Você tem que entender da causa social, da causa trabalhista, agrária, rural, tem que entender o jovem, o adulto, o idoso, cada um com suas perspectivas e visões dentro de um governo. E isso me trouxe muito conhecimento, porque eu sempre fui o garotinho calado que ninguém percebia, mas eu ficava ali calado na minha, observando, gravando cada conversa, cada informação. Muitas vezes levava para a escola aqueles temas, quando estava história, geografia, história do Piauí. E aquilo para mim, quando eu estudava aquela matéria, nossa, meu pai estava falando disso, falando daquilo, e eu pude assim ter esse aprendizado de vida, mas também pude levar para a minha vida acadêmica. E existe uma crítica muito comum a filhos de políticos. Aqui no Piauí existem várias famílias que se perpetuam na política. Mas o que que o doutor Vinícius Dias, formado em medicina, trabalha com emergência, o que que isso lhe diferencia? Né? Você vai ter seu jeito próprio de trabalhar. É uma experiência. Muitos dizem, o filho de fulano não tem o chão de fábrica, não trabalhou para conquistar esse cargo. Mas o senhor, o doutor, né? O que que lhe diferencia nessa entrada na política? Não é só por ser filho, né, de um político importante do Piauí. O que que lhe diferencia dos prováveis candidatos nessas próximas eleições? Primeiro, a minha formação. Meu pai, desde garoto, nunca olhou para mim e disse: eu quero que você seja médico. Eu quero que você seja o que te faz feliz, aquilo que te dá vontade, determinação para acordar todas as manhãs. Se é medicina o que você quer, vai lá e faça. Eu lhe ajudarei, darei todo o incentivo que você precisar para que você alcance seu sonho. E isso já me coloca numa posição de diferenciamento. Meu pai nunca me convidou para a política, muito pelo contrário, ele deixou a porta aberta do escritório, se eu quisesse entrar, estar lá participando, mas ele falava: olha, você faça aquilo que te dá vontade. Não fui bancário, que nem ele foi. Fui para a medicina, que é uma área que na minha família até então não tinha nenhum médico da minha família formado. Hoje, graças a Deus, já tem outros para substituir meu posto dentro da família. Mas eu nunca olhei para a política na minha vida inteira como um legado, algo que eu deveria acompanhar os meus pais por conta do trabalho. Eu olhava para a política como uma missão, algo que você tem que sentir de dentro
do seu coração para você se desafiar todos os dias, porque é um trabalho, para mim, muito missionário. Você não vai ali para agradar todo mundo e muitas vezes sai com muitas pessoas reclamando, porque todo mundo quer que a ajuda, o auxílio do governo chegue na sua casa, na sua causa, no seu lar. Então, ao olhar para os meus pais e ver todo o legado que eles construíram, para mim me tornava uma responsabilidade muito grande, que até me afastava da decisão de entrar na política. Eu via a determinação deles, mas mais do que isso, a entrega, o resultado, que todo o esforço, o trabalho chegava na ponta. Olhava para eles como dois grandes heróis aqui no Piauí, que deixaram sua marca, que têm não só o carinho, mas o respeito da população e o respeito dos outros políticos também. Então, eu sempre coloquei, se um dia eu entrar na política, vai ser por mim e vai ser quando eu me achar pronto e quando eu achar e me sentir pronto para, olha, eu vou entrar para deputado estadual para fazer uma diferença na saúde, olhar e fazer algo que ainda ninguém fez, ou melhorar aquilo que fizeram muito pouco e precisa ser feito ainda mais. Eu me coloquei nessa posição e aí eu passei isso para os meus pais, disse, olha, eu não estou aqui entrando porque vocês um dia vão sair ou pelo fato da minha mãe ter saído, eu estou entrando por mim, porque eu acredito no meu trabalho, eu acredito que Deus me chamou para cuidar de pessoas, acredito que Deus me chamou para fazer a diferença numa sociedade. Eu entrei porque eu sei que muitos já estão desacreditados, por exemplo, na política, nos políticos que ali estão. E fala-se, inclusive, que há uma necessidade hoje de renovação política, né? E Rafael Fonteles, o atual governador, ele fez uma mudança muito significativa em relação à parte digital, modernização, IA nas escolas. Então, assim, essa renovação na política, por ser jovem, você pensa também que ainda pode ser, muita coisa pode ser feita para que essa tecnologia, essa inovação, essa parte digital chegue a todos os municípios e cause mudanças profundas na sociedade? Sim, a própria história da humanidade fala disso. A humanidade ela evolui em picos. Existem momentos em que o homem descobriu o fogo, houve um desenvolvimento, a pedra lascada fez a faca, foi um desenvolvimento. Hoje estamos numa era da inteligência artificial. É um pico de desenvolvimento muito grande. E eu sei que quem aqui tem mais de 60 anos não tem a mesma facilidade do que um jovem que nem eu, que já nasceu jogando videogame, teve acesso ao computador, ainda Internet. de berço, internet, a gente que acompanha toda a evolução da tecnologia, mas acima disso, a nossa própria profissão e formação, ela tem se evoluído, desenvolvido numa velocidade muito impressionante. Se a gente não parar todos os dias para estudar, ficamos para trás, não tem como. Por isso a importância dessa renovação. Pessoas que veem, ouviram, nasceram no mundo numa outra forma, mas assim, eu também não esqueço as minhas raízes, não esqueço de onde eu vim, como era, como é a minha cultura, como era a minha vida enquanto garoto. Isso me traz aquele pertencimento de eu não posso deixar de olhar esse povo para trás, mas não posso também ficar esperando as coisas acontecerem naturalmente. Há uma necessidade de renovação para que essa nova geração traga ideias, inovação no sentido de acelerar o processo de desenvolvimento e alcance de melhorias de desenvolvimento humano. O governo do estado, através de Rafael Dias, tem implantado em escolas de tempo integral, em algumas cidades, a telemedicina, né? É um avanço, né? Diminuiu-se filas, mas o doutor Vinícius, viajando aí o Piauí inteiro, nessa pré-campanha, conhecendo cidades, conhecendo pessoas, visitando novamente essas cidades, que eu acredito que você já tenha viajado muito, como você vê, e se é possível descentralizar ainda mais as especialidades médicas? Por exemplo, existem muitas cidades que mesmo hoje ainda são muito dependentes de Floriano, de Uruçuí, de São Raimundo Nonato. Ainda tem muito a ser feito para descentralizar a saúde. Muito. E não é só colocar mais profissionais, é você criar uma rede organizada, um sistema, primeiro, de prontuário integrado nas prefeituras, estados. Imagino que seja uma dificuldade para nunca terem O feito isso. mesmo O programa, mesmo programa para todos, para mim, seria excelente. assim
um É uma ideia grandioso maravilhosa. avanço. É uma ideia Até para maravilhosa. que você tenha acesso a por onde esse paciente passou, o que ele já fez de exame, você digitalizar esses exames, colocar no banco de dados, garantir a segurança e privacidade ao acesso. Isso já daria assim um avanço a todos os profissionais muito grande ao abordar qualquer paciente. Segundo, eu vejo do que você falou, primeiro, quando eu entrei no curso de medicina, não existia médico em todos os municípios de forma integral, de segunda a segunda. Eu acredito que nem sempre tenha. Ainda há momentos em que o médico vá fazer suas visitas, ainda mais em regiões mais rurais, com grande dificuldade. Então, primeiro, houve a expansão do SUS. SUS, para mim, eu sou apaixonado, principalmente porque grande parte dos problemas de saúde se resolve ainda na atenção primária, seja com a prevenção, mas o primeiro atendimento. Isso foi o primeiro processo de expansão. Hoje temos unidades básicas em todos os municípios. O avanço que se teve é como levar especialistas. Então, no governo Dilma, houve um programa Mais Médicos, onde fez essa garantia de ter médicos em todas as regiões do Brasil, ainda mais naquelas mais afastadas, como indígenas, quilombolas, em que o próprio médico se recusava a ir, que preferia um local mais estruturado, uma região mais urbanizada para poder morar e viver. Por mais que pagasse muito bem, ainda assim, naquele momento, muitos médicos não iam. Hoje, houve uma formação nos últimos 8 anos, ainda mais com programas que ajudam a formação de profissionais, que foi o FIES, o ProUni. Isso garantiu uma grande formação de profissionais da área da saúde. Agora, há uma necessidade atual ainda de especialistas. Isso não se resolve fácil. Uma das coisas que eu sempre falava com meu pai, por que não amplia mais as residências médicas, dá uma maior facilidade para a formação médica? Facilitar mais, né? A gente vê em outros países, alguns a pessoa já sai do curso de medicina Direto para direto uma para uma especialidade. especialização. Então, o médico generalista tem um papel importante, mas o especialista, Mas se ele estivesse presente em mais cidades, né? e presente em mais cidades seria melhor ainda. Então, eu vejo, por exemplo, que na medicina da família houve uma expansão muito grande do especialista em medicina da família. Ele é muito favorecido em muitos aspectos, o especializado na medicina da família. Mas, por exemplo, a gente vê aqui uma área muito necessária e de pouquíssimos médicos no Piauí, que é a área de neuropediatria, neurocirurgia. Você tem poucos e uma demanda grande. Como que resolve isso? Não dá para resolver apenas com a saúde digital, mas a saúde digital ela leva o atendimento médico de muitas áreas especialistas, como por exemplo psiquiatria. A gente sabe que é uma demanda muito grande de saúde mental para todos os municípios. É claro que é uma mudança primeiro cultural. Isso surgiu principalmente depois da pandemia, em que começou-se o atendimento médico virtual, e isso resolve muitos problemas. Você consegue identificar diagnósticos, solicitar exames, fazer uma primeira avaliação, renovação de receita, que é importante também. Isso tudo se resolve em saúde digital. É o que, por exemplo, eu defendia na maioria das urgências do Piauí. O atendimento virtual reduz a fila da urgência de forma bem impactante, tendo em vista que boa parte das doenças que vão para a urgência e emergência são o que a gente chama de ficha verde. Aquele paciente está gripado, uma diarreia, nada grave, mas um atendimento ali virtual você consegue separar o que é algo grave ou não e já passar ali um tratamento. Então, acredito na importância do avanço da saúde digital, mas também acredito no que já tinha sido iniciado por Wellington Dias, que é a descentralização da saúde, criando polos no Piauí, de acordo com a população. Maiores cidades teriam prioridades em ter estruturas de saúde com grau mais elevado de tratamento. Pode falar. E hoje, viajando o Piauí inteiro, o que o Dr. Vinícius identifica como a maior dor ainda no Piauí, da população piauiense? Qual a maior necessidade hoje? O que o Estado deve investir mais e com mais força? Eu acredito que de forma mais urgente, imediata, expandir especialistas na área da saúde, por exemplo. Vimos por várias vezes o governador falando, por exemplo, da redução da fila de cirurgia. Foi feito vários mutirões para diminuir as filas nos mais diversos hospitais
públicos como o Hospital Infantil, HGV, HU, também tem sido levado as carretinhas para o interior para poder fazer o atendimento em procedimentos ali de endoscopia e audiometria, são procedimentos que precisam de um especialista. Porém, ainda vejo a necessidade de atendimento de algumas áreas que somos muito carentes. Talvez de forma mais urgente, fazer em algumas dessas regiões polos também o incremento de mais especialistas, nem que seja de forma temporária neste primeiro momento, mas o desenvolvimento de mais estruturas. No governo Lula, hoje existe recurso para levar policlínicas, por exemplo. Acredito que foi uma grande perca para Teresina não Teresina quis, né? não ter aceitado uma policlínica numa região que ainda precisamos tanto de profissionais especializados em saúde e, como discurso, a falta de recurso de manutenção. Sendo que o governo está levando o mais caro, que é a A estrutura estrutura, né? para Montar a poder já estrutura. montada, com equipamentos. Isso é o início de um marco para um avanço muito grande. Hoje os hospitais atuais já são sobrecarregados com filas. Ah, todo lugar que eu vou sempre me pedem, A mesma doutor, história. preciso de uma regulação, uma transferência para marcar uma consulta, para poder ir para Teresina, para poder fazer um procedimento. Só acontece, só tem esse especialista em Teresina. Como é que a gente recusa algo que a gente está precisando? Então falta essa organização e sensibilidade. Para trabalhar com a população. Para finalizar, doutor Vinícius, eu queria lhe perguntar qual é que vai ser, ao final, eu espero que você seja candidato, eu acredito que sim, é pré-candidato, e eleito, qual vai ser seu legado? O que é que você pensa em, ao final de 4 anos de um mandato como deputado estadual, entregar? Assim, meu legado foi esse, dentro do estado do Piauí. Qual é a marca que você quer imprimir? Eu quero olhar para mim, que eu faço isso muito por mim, por ter aceitado esse desafio, mas olhar como alguém que trabalhou todos os dias, foi motivado, que escutou pessoas e dessa sensibilidade de escutar não só a pessoa da ponta, mas líderes e demais pessoas que vão compor esse governo, olhar e dizer assim, olha, o Vinícius seguiu o legado da mãe na pessoa com deficiência, trouxe mais avanço, foi a pessoa que vestiu a camisa e a bandeira da pessoa com deficiência, do autismo, mas também eu quero ser alguém lembrado por alguém que fez algo pela saúde, algo que não havia sido feito, melhorou em algum ponto. Isso, claro, é só enquanto deputado estadual a gente vai ver o que é mais possível ser realizado em um período de 4 anos, que passa muito rápido, e a gente sabe que o Brasil, algumas coisas demandam um determinado tempo, mas alguém que brigou pela saúde, que trouxe melhorias não só para a capital, mas conseguiu universalizar, porque esse é o lema do SUS, é trazer um atendimento universalizado, um atendimento que, independente se vem do Maranhão, se vem de outro estado, mas que entregue ao que a pessoa mais precisa, que é uma saúde. Nem sempre você vai curar todo mundo, nem sempre você vai salvar todo mundo, mas é importante você trazer alívio, trazer ali o atendimento à visão do profissional. Mas também quero ser alguém atuante na formação de emprego. O Piauí precisa avançar em desenvolvimento de renda para que a gente alcance ainda patamares maiores no Brasil, no desenvolvimento, seja uma das maiores economias do Atrair Nordeste e do indústrias, Brasil, né? para que a gente consiga trazer a tão sonhada grande indústria para cá, para que as pessoas consigam, com essas indústrias, garantir emprego, garantir renda, mas também acesso a crédito. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente vê o jovem querendo entrar no empreendedorismo. Há uma necessidade de políticas públicas de favorecimento para isso. Hoje, quem quiser abrir uma PJ, são várias taxas, a manutenção disso, imposto. Então, temos que pensar em alguma alternativa para quem tem uma renda menor consiga iniciar um acesso a um trabalho autônomo, a montar sua empresa, seja na área de panificação, seja montar um salão de beleza em casa, Artesanato. artesanato. Nós temos muitas riquezas gastronômicas e tudo isso tem que ser visto e valorizado. E uma das formas de fazer isso é garantindo esse acesso. Bem, doutor Vinícius, eu queria agradecer a sua participação em nosso segundo episódio, esse podcast que fala do trabalho, né? O Trabalho tá on, que conta a história de quem está na gestão pública ou vai fazer parte dela. Esperamos que você tenha sucesso nessa empreitada.
É um grande desafio por diversos fatores, né? Tem essa questão do legado, mas tem a questão também da sua capacidade como profissional. E todos nós estamos gratos por ter aceitado. Eu imagino que a agenda deve estar uma loucura, todo mundo procurando, muitas viagens. E eu convido você para assistir esse episódio, mas os próximos episódios com outros convidados, outros gestores aqui no podcast O Trabalho Tá On. Muito obrigado, Flávio, pela oportunidade do podcast. É sempre enriquecedor estarmos em uma entrevista com alguém tão experiente quanto você, mas também mostrar à população o porquê de entrar numa candidatura, o porquê de trabalhar no Piauí, o porquê de trazer novidades e ter uma atenção à área, às diversas áreas que precisamos ainda avançar. Agradeço a você por estar aqui acompanhando, manda aqui seu abraço, conto com seu apoio, venha também nos acompanhar na nossa rede social, acompanhar em todas as agendas que temos feito ao longo do Piauí. Muito obrigado a cada um que nos ouve aqui. Até o próximo episódio do podcast O Trabalho Tá On.